Porque uma coisa é você escolher ficar sozinho, você desejar ficar sozinho. A outra é você não ter escolha, né? Você ser sozinho porque você não tem com quem ficar, né? Eu acredito que a depressão, isso é uma coisa minha, né? Eu acredito que a depressão ela está ligada ao propósito do indivíduo. Eu acredito que se o propósito da pessoa passar por dentro dela durante a crise, de alguma forma, ela vai sentir a energia necessária para poder correr atrás desse objetivo. Começando mais um Japão no asfalto. E hoje eu estava pensando, né, sobre o que eu poderia falar aqui no canal. Geralmente eu preparo as pautas antes, né? E aí depois eu programo e começo a falar aqui e tal. Eu sempre gosto de trazer conteúdos legais aqui pra vocês, né? E eu fiquei pensando o que eu poderia trazer aqui hoje. E aí eu lembrei que 2 inscritos, né, chegaram a falar pra mim que os meus vídeos aqui acabam acalmando eles, né? Eles se sentem mais tranquilos, eles gostam de assistir antes de dormir, porque aí eles relaxam e conseguem dormir, né? Algumas pessoas sofrem de insônia, né? Eu acredito que pelo menos um deles tem esse probleminha aí. E um deles falou assim, eu tenho muita ansiedade e seus vídeos me acalmam, fico mais tranquilo quando assisto seus vídeos. Aí eu fiquei feliz, né? Poder ajudar aí com os conteúdos, eu me divirto fazendo os conteúdos e saber que eu posso agregar para a vida de vocês, né? E aí ele falou assim, faz um tempo já, né? Ele falou, faz um ano que eu não saio do meu quarto. Eu tenho ansiedade, depressão, quando eu tenho as minhas crises eu não consigo sair nem do meu quarto. Parece que faz mais de um ano que não sai de casa. E aí eu fiquei assustado, né? Fiquei refletindo sobre isso. Porque isso é uma coisa que já assola o Japão há muito tempo, né? Tem muitos jovens aqui que sofrem disso, muitas pessoas adultas que sofrem disso. Teve muitos artistas que acabaram ceifando as suas próprias vidas durante a pandemia por sofrerem desse mal que aflige pessoas de todas as classes sociais. Não tem nada a ver com dinheiro, né? Não tem nada a ver com berço familiar, nada disso. E eu falei recentemente, né, que eu fui no Brasil e eu fiquei assustado com o número de pessoas que ficam dentro de suas casas, né? Muitas dessas pessoas não têm ansiedade nem depressão, mas elas muitas vezes ficam em casa, mergulhadas nos seus smartphones, na Netflix, né? E não tem mais aquela coisa de brincar na rua, né? De se divertir na rua, nem nada disso, né? E aí eu fiquei assustado, porque fazia assim, tipo, uns 4 anos quase que eu andei no Brasil e ver como que mudou, né? Depois dessa pandemia. Depois dessa pandemia aí, as pessoas nunca mais foram as mesmas, né? Eu falei, pô, esse assunto de ansiedade e depressão é um assunto que eu acho interessante a gente abordar. Não só ansiedade e depressão aqui no Japão, mas ansiedade e depressão no mundo todo, né? Porque o mundo todo está sendo aflito por isso aí, né? Está sendo atingido todos os anos, cada vez mais, né? As pessoas estão sendo atacadas por esse mal do século XXI, né? Que é a ansiedade e depressão. Tentando entender o porquê, né? Aqui no Japão, eu já falei diversas vezes que tem uma rotina muito frenética de trabalho, né? E aí as pessoas, elas acabam perdendo o seu sentido de vida. Eu falei até em um vídeo anterior aí sobre as longas horas de trabalho no Japão, né? O que elas causam nas pessoas, né?
E vai ficando cada vez sequelas, porque você deixa de viver para passar a existir. E isso é um problema. A humanidade, ela foi feita para viver de propósito, né? Não simplesmente existir, como aqui, que vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E isso faz com que o tempo vá passando, as pessoas não constituem família. E aí é difícil também para as pessoas se relacionarem com os amigos, né? Os vizinhos também não se fala, é bom dia, boa tarde, boa noite. Então as pessoas naturalmente vão se isolando, né? E existe uma diferença entre desejar se isolar e ter a solitude, né? Como muitos queriam que eu falasse aqui no canal. Porque uma coisa é você escolher ficar sozinho, você desejar ficar sozinho. A outra é você não ter escolha, né? Você ser sozinho porque você não tem com quem ficar, né? Você não tem escolha. Teve inclusive um cara que trabalhava comigo quando eu fui trabalhar numa empresa japonesa aqui, que ele tava com mais de 50 anos, ele falava, cara, não aguento mais ficar sozinho, velho. Entendeu? Eu quero ficar na rua trabalhando, porque se eu for pra casa eu vou só dormir, não tem com quem falar, não tem com quem conversar. Então no trabalho pelo menos eu consigo conversar com alguém, né? E aí a pessoa, ela vai ficando cada vez mais solitária, né? Isso vai deixando ela depressiva, ansiosa, vai perdendo perspectiva de vida. E aí depois da pandemia, muitas empresas optaram por ficar em casa no home office, né? As pessoas trabalhando pelo home office. E aí isso era um problema, porque isso virou um problema para algumas pessoas, porque aí aquelas que tinham um contato social no trabalho passaram a não ter mais, né? Só o contato digital, né? E olha lá, dependendo do trabalho da pessoa. E aí isso também agravou aí a ansiedade e depressão das pessoas, né? Agora, com relação aos mais jovens, por conta dessa rotina frenética de trabalho dos pais aí, que saem de manhã para trabalhar, às vezes tem pais que nem voltam para casa, porque eu já expliquei, porque tem um nomikai, né? Que na hora de ir embora o chefe chama para ir beber, para poder falar de trabalho. E aí quando termina a reunião, né? No bar, no nomikai, aí não tem mais trem, o cara tem que dormir, ele dorme ali no hotelzinho perto do trabalho, e quando é no dia seguinte ele volta pro trabalho com a mesma roupa que ele trabalhou no dia anterior, né? E aí nisso você não vai vendo seu filho crescer, você não vai acompanhando a vida escolar do seu filho, você não vai ouvindo ele, né? Ele vai crescendo, vai deixando de ser criança, vai se tornando um adolescente. E aí quando você percebe, dá por si, né? Que é o que acontece aqui com os pais, os filhos se isolam, né? Criam um muro entre eles e os pais, não saem dos seus quartos, né? Não escutam os seus pais, acabam se tornando rebeldes, né? Porque eles querem amor, querem atenção, algo que eles não tiveram, né? E aí é onde eu falo que é claro que tem muita gente que sofre de ansiedade e depressão porque está com falta financeira. Eu sei sobre isso. Só que no caso desses jovens, eles não têm problema financeiro. O problema deles é carência. Eles têm falta de afeto, de amor, de atenção. E isso acaba trazendo diversos problemas psicológicos para esses jovens, né? E aí muitos deles, em determinado momento, eles ficam tão desesperados, né? Que eles não aguentam mais ficar dentro de casa, não aguentam mais a distância entre os pais, eles não conseguem dialogar com os pais e muitas vezes acaba tendo a violência psicológica, física, que parte até mesmo do próprio pai e mãe daquele jovem. E aí ele decide sair de casa. Daí ele se comunica com outros jovens pela internet e vão morar na rua. Tem um local aqui onde os jovens ficam morando, porque eles ficam morando ali na rua, né? Em Shinjuku, Shibuya, que é local bem cosmopolita, né? Bem turístico. Aí eles ficam lá
morando, fica cheio de sujeira lá onde eles ficam morando, né? Porque eles ficam comprando salgadinho, ficam comprando as coisas. Porque assim, né? Eles ficam morando na rua, mas não é um mulambo igual do Brasil ou de países pobres que não tem o que comer. Ali eles vão sempre arrumar alguma coisa para eles comerem, né? Eles se unem ali, tipo, não falta lugar para eles comerem, né? Mas eles ficam morando na rua ali. Dá um grande problema ali para os pais, para a polícia também, né? Mas é uma forma deles se rebelarem, né? Contra o sistema deles lá, né? Contra os sistemas, no caso, seria familiar, né? Esses jovens aí são chamados de Toyoko Kids. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre eles para falar sobre como eles vivem, né? Todos os detalhes aí. É claro que tem muitos deles que de tempos em tempos acabam indo para casa, né? Quando os pais não estão em casa, estão trabalhando, eles pegam roupa, né? Tomam um banho ali. Aí eles dão um jeitinho, né? Mas esses jovens aí, eles acharam essa forma de se rebelarem. Rebelarem não, né? Tipo... É um desespero, na verdade, né? Eu não posso nem usar essa palavra rebelar, né? É que a adolescência é um período difícil, né? Também. Mas existe essa barreira na cultura japonesa, né? De comunicação entre eles. E aí eles se veem aí perdidos, né? Não conseguem pedir ajuda, né? Daí eles acabam buscando refúgio entre eles, né? Para que eles possam sobreviver a isso, né? Então é complicado, porque muita gente acha que ansiedade, crise do pânico, depressão é frescura, e não é, entendeu? É uma coisa muito séria, principalmente a depressão, que é uma doença química cerebral, onde o indivíduo perde determinadas químicas do cérebro, né, que são necessárias para o bem-estar do indivíduo, e isso acaba comprometendo todo o bem-estar, né, da pessoa. Ela não consegue se desenvolver como ser humano, profissional, enfim. É bem complicado, né? Então, não existe, talvez, uma resposta precisa para explicar a depressão. Eu acredito que a depressão, isso é uma coisa minha, né? Eu acredito que a depressão ela está ligada ao propósito do indivíduo. Eu acredito que se o propósito da pessoa passar por dentro dela durante a crise, de alguma forma, ela vai sentir a energia necessária para poder correr atrás desse objetivo. Porque quem tem esse problema não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de levantar. É um assunto extremamente delicado, né? Que eu não tenho qualquer gabarito para poder falar sobre, qualquer aptidão. O pouco que sei, o pouco que eu estudei. Ansiedade eu já tive algumas vezes. Às vezes eu até tenho, assim, tipo, acordo de madrugada, um pouco ansioso, assim, nem consigo explicar o porquê, né? Só que ao fazer uma análise, né, eu cheguei à conclusão que ela está toda ligada à tecnologia. Totalmente. Eu percebi que, assim, antes de 2014, que foi ali quando o 4G surgiu, as pessoas não eram tão ansiosas assim, né? Isso só se intensificou depois do 4G e piorou ainda depois do 5G. E parece que a tendência, infelizmente, ao passo que a gente vai mergulhando cada vez mais na tecnologia e aumentando mais a conexão com a internet, que isso se agrave cada vez mais, né? Então, eu já tinha essa desconfiança que as antenas de geração de internet tinham alguma coisa a ver com isso, né? E aí essa semana eu assisti um vídeo de uma youtuber chamada Maria Pereda, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui o
o print do vídeo dela e o link aqui na descrição desse vídeo para vocês assistirem o vídeo dela, onde ela explica isso, que isso tem a ver. Por quê? Porque o cérebro, ele tem ondas, né? A ciência já comprova, inclusive, a comunicação telepática. Por quê? O cérebro emite ondas, né? Iguais às de rádio. Seja, quem nunca, né, pensou num amigo ou numa pessoa e de repente a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp? Comigo acontece direto, porque a comunicação telepática, ela acontece, né? Então, provavelmente essas antenas, elas estão emitindo alguns sinais que estão causando essa mudança comportamental, né? Das pessoas. Basta dizer que quando esse 5G foi ser lançado, quando eles ligaram a primeira vez para fazer os testes, muitos pássaros morreram, né? Porque eles são mais sensíveis do que nós com relação à parte auditiva, né? E aí ela fala sobre isso, né? Sobre como isso tem afetado a nossa humanidade, né? Essa tecnologia. Então, aos poucos, os pontos estão se conectando, né? Tem tudo a ver. Eu não lembro se eu falei para vocês aqui, mas o ano passado eu e minha esposa, a gente decidiu tirar os tablets dos meus filhos, né? Tenho um filho de 7 e uma filha de 9. Eles ficavam muito no TikTok. Aí eu tirei o TikTok deles, entendeu? Cara, na primeira semana, acho que eu cheguei a falar sobre isso, acho que no vídeo dos jogos, né? Meu filho rolava no chão. Ele falava assim, me dá papai, me dá papai, me dá papai. Tipo, abstinência de droga, sabe? Parecia que tava faltando a droga dele, entendeu? Assustador. Daí ele hoje parou, tirei os tablets. Minha filha pediu o celular, eu não dei. Aí eu coloquei meu filho no futebol, agora o hobby dele é futebol, entendeu? Esporte e hobby dele. É outra criança, não tá mais agressiva, tá mais tranquilo. A minha filha também estava sofrendo aí também com umas crises de ansiedade, com 9 anos de idade. Tá mais tranquila também, ela não gosta de ir pra escola, mas ela vai para um parque, né? No parque ela tem umas aulas lá e tal. Um monte de criança que não quer ir pra escola vai pra lá, mas pelo menos ali ela tem contato com a natureza e tal. Então eu acredito que é isso, tipo, porra. Se você tá aqui, você sofre de ansiedade, se você já teve crise do pânico, eu já tive crise do pânico já, é terrível, velho. Tipo, se nem você entende porque que você tá tendo pânico, entendeu? Daí, se você tem isso daí, ou mesmo tem depressão, busca ajuda, pô. Busca ajuda. Não luta essa luta sozinho, não, entendeu? Porque você não vai conseguir vencer sozinho, entendeu? Você tem que buscar alguma coisa, você pegar um hobby. Às vezes muitas pessoas que estão aqui estão com um problema financeiro e acabam ficando ansiosos porque não sabem o que vai acontecer, não sabem sobre o dia de amanhã. Agora é um momento de adversidade para todo mundo, um momento de mudança para todo mundo. É claro que nem todo mundo está no mesmo barco, né? Eu costumo falar que alguns estão em transatlânticos, em cruzeiros, outros estão em lanchas, outros estão em jet skis, outros em navios. Mas a grande verdade é que a maioria de nós, né? A maioria das pessoas, eu não, graças a Deus que eu sou privilegiado, mas infelizmente a maioria das pessoas, elas estão numa jangada furada, né? Todos nós estamos dentro do mesmo oceano, mas não no mesmo barco. E aí você listar, né, aquilo que te aflige e tentar encontrar alguma coisa que pode te tirar dessa, né? Pegar um hobby, um esporte, aprender um novo idioma, estudar alguma coisa, lutar. Se você sofre de ansiedade, se você sofre de depressão, se você tem isso, você tem que lutar, você tem que achar forças e pessoas para te ajudar. Se eu puder te ajudar, poxa, coloca aqui nos comentários aqui, que eu vou ficar muito feliz aí de poder fazer alguma coisa por você, tá bom? Esse vídeo foi o videozinho de hoje, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo episódio. Fui!